Oi, gente, vocês já ouviram falar em higiene do sono? A gente vai falar sobre isso hoje. Então, gente, mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre a higiene do sono. Por que o sono é tão importante, né? Isso para qualquer criança, independente dela ser autista ou não, o sono, a partir das 9 horas da noite, mais ou menos, é muito importante para o desenvolvimento da criança. Porque ele tem um tempo de sono profundo e depois de um certo horário ele fica mais difícil para a criança manter esse sono, né, bem profundo. Para o desenvolvimento, esse sono profundo para o cérebro ele faz muita diferença. E a gente sabe que para autistas isso é uma coisa bem complicada, né? Eu não sei qual a porcentagem de crianças autistas que tem dificuldade com sono, mas eu sei que é bem grande. E o Alexandre é um desses. Então, o Alexandre sempre teve dificuldade para dormir, né? Desde bebezinho. Ele dormia 3, 4 horas da manhã. Mais uma vez, por ignorância, por não saber, eu não tinha noção de que criança tinha que ter o sono regulado desde cedo e tal. Eu não sabia sobre essas coisas. Então, para mim, como nós trabalhávamos em casa e o nosso trabalho era concentrado mais à noite, ele estar acordado para mim à noite não era preocupante, né? Porque depois ele dormia comigo até o meio-dia. Quando a gente levou ele na primeira neuro, que é quando ele tinha 1 ano, aí ela me comentou sobre o sono e tal, mas não me deu assim um caminho certo para fazer com ele, para melhorar isso, né? O Alexandre continuou, óbvio, como eu disse nos outros vídeos, ele tinha terror noturno, espero que não tenha mais. Faz muito tempo que ele não tem crise. Então, assim, ele, quando dormia, já dormia 3, 4 horas da manhã e tinha as crises de terror noturno. Então, acordava várias vezes à noite e como eu amamentei ele até o 3º ano, então ele acordava muitas vezes à noite para mamar. Então, era uma rotina muito conturbada durante o sono, né? Então, com 3 anos, porque ele teve um problema de cárie nos dentes e teve outras coisas, eu tive que parar de amamentar, porque ele teve cárie de mamadeira. Depois até faço um vídeo para você sobre isso, sobre a cárie de mamadeira. Que é o quê? O leite materno, ele tem açúcar, em menor quantidade, mas tem, né? E ele, como ele tinha dificuldade de escovar, eu não conseguia fazer escovação nele, então isso só foi piorando. Então, com 1 ano ele já tinha cáries. Foi piorando, a gente foi tratando com o que dava, com cariostático, mas não tinha o resultado que deveria. E aí, com 3 anos, o Alexandre teve um abscesso na gengiva que precisou arrancar 3 dentes da frente. E aí, o trauma, assim, já foi grande, né, arrancando esses 3 dentes. Nesse mesmo dia, ele teve que parar de mamar no peito. Então, aí, imagina, junta o não dormir bem com a fase de ter tirado os 3 dentes e mais ter tirado o mamar, né? Então foram uns 2 meses assim bem críticos nessa parte do sono. Mas a gente conseguiu passar. Só que assim, o Alexandre, ele ficava muito agitado à noite, principalmente assim, porque ele via televisão, o iPad ou mesmo o celular. Então ele agitava muito. E não sei se são todos, mas o Alexandre, quando ele vê muitas histórias assim, o cérebro dele parece que não para de trabalhar. Então ele deita na cama, mas ele fica tão excitado com todas as coisas que ele viu, que ele fica repetindo todos os textos, os desenhos, as falas dos desenhos, e aí ele não consegue, é mais forte do que ele isso. Então, antes da gente começar a ter o diagnóstico e tratar, a maneira que eu conseguia baixar essa excitação dele era segurando ele. Então a gente ia deitar, eu tentava de um jeito, de outro, fazer ele dormir, ele não dormia. Aí quando eu já não aguentava mais, que eu precisava dormir, eu segurava ele até ele
Aí ele lutava um pouco contra mim e aí ele pegava no sono, porque baixava essa excitação dele e ia melhorando. Mas não era uma coisa fácil, era uma coisa que a gente se chateava de fazer, né? Uma vez eu pedi pro Neto fazer e aí ele acabou chorando depois e me disse: eu não vou fazer mais, porque isso me dói, tem que agarrar ele à força para que ele consiga parar e dormir. E eu, óbvio que me doía, mas era a única forma que eu sabia fazer com que ele conseguisse pegar no sono. Um sono que não era tranquilo, que não era... Que em pouco tempo, meia hora, 45 minutos, ele já ia ter uma crise de terror noturno. Então, foi bem complicado. Quando a gente começou a tratar o Alexandre com a terapia, aí o Douglas me explicou a higiene do sono. A higiene do sono, ela deve ser feita da seguinte forma, tá, gente? Deve começar por umas 7, 8 horas da noite. Aí tu dá a janta pra criança, ou dá o banho antes e dá a janta. Aí tu vai acalmando ela, tirando todos os eletrônicos, celular, televisão, computador, iPad, tablet, o que for. Leva a criança pro quarto com uma meia luz, né? Começa a contar uma historinha ou fazer coisas que sejam leves para que ela vá acalmando, vá baixando a ânsia dela, né? Aquela coisa de brincar, de correr e tal. Que vá baixando essa sensação para que ela vá se preparando para dormir. O Alexandre não prestava atenção nos livros, então a gente ficava ali lendo pro nada, né? Aí ele olhava para a parede, olhava para isso, olhava para aquilo. Melhorou muito, bastante, assim. Não que tenha melhorado as crises, né? Que ele não acordasse durante a noite, que ele não tivesse... Não, ele conseguia dormir com a higiene do sono, eu conseguia fazer ele dormir às 11, meia-noite, né? Mas não é uma coisa muito fácil, né? Porque tu tem que parar a família toda, né? Tem que diminuir o barulho na casa inteira. Então eu sei que acaba sendo uma coisa bem complicada às vezes para as famílias, né? Nós trabalhávamos o dia inteiro e às vezes até de madrugada, porque trabalhávamos diretamente com computador, então era com tela, era com tudo isso. Então ter que parar tudo isso antes do tempo gerava um transtorno, mas a gente precisava, porque a gente precisava fazer ele dormir mais cedo. Então ele começou, né, dormindo mais cedo, mas ainda não era um sono tranquilo. Quando o Alexandre fez 4 anos, o neurologista resolveu tentar a melatonina, né, que é o hormônio do sono. Ele melhorou assim, sei lá, acho que 99%, né, com a melatonina. Foi algo transformador pra gente, assim. Alguns pais eu sei que para algumas crianças não ajuda da mesma maneira. E eu não tô aqui receitando nada pro teu filho, eu não tô dizendo compra melatonina porque vai resolver teu problema, não. Leva no neurologista, conversa com o neuro para ver qual a melhor forma de ajudar o teu filho a dormir, né? No meu caso, a melatonina pro Alexandre fez uma grande diferença, mas eu sei que tem pais que relatam que para os filhos deles não mudou nada, não fez diferença nenhuma. Então, cada criança é uma criança em especial, né? A higiene do sono, sim, é uma coisa que faz bem para qualquer pessoa, para qualquer criança, seja ela autista ou não, né? E isso faz uma diferença muito grande para a criança se acalmar e poder ir dormir mais tranquilo. O Alexandre começou com a melatonina aos 4 e meio, mais ou menos. E assim, foi a melhor coisa, porque hoje ele dorme, né, bem dizer, a noite inteira. Algumas vezes ele tem alguns pesadelos, algumas coisas, senta na cama, conversa. Mas assim, o terror noturno caiu a quase zero. Faz muito tempo que ele não tem. Foi muito transformador pra gente. E pra mim, pro Neto, porque a gente sabe, para os pais é um tormento, né? Porque tu não consegue dormir, tu não
consegue ver teu filho dormir e aquilo ali vai te estressando, vai te cansando, vai te dando uma angústia. E aí tu tem que acordar no outro dia cedo para trabalhar, para fazer tudo, continuar a vida. O sono, ele é importante para todo mundo. Então a qualidade de sono dos filhos auxilia também na qualidade de sono dos pais, né? E a higiene do sono, com certeza, se tu ainda não faz, Tenta porque realmente ela traz um resultado, ela traz um auxílio. Talvez não vai ser tão fácil, porque por causa dos horários, né? Enfim, dormir mais cedo, às vezes a gente não tem essa rotina. Mas eu acredito que para ajudar o teu filho e para ajudar também a ti a descansar, ter um sono melhor, isso vai fazer alguma diferença, né, na tua vida. E outro ponto também que o neuro já tinha comentado com a gente, que o sono ele era importante para o desenvolvimento, né, do dia a dia, para as coisas, para a evolução da criança, para ela acordar mais tranquila, para ela ter menos crises durante o dia. E isso realmente mudou completamente no Alexandre. Quando ele começou a ter uma noite tranquila, uma noite mais longa de sono e mais cedo, isso mudou totalmente a rotina dele, né? Ele começou a aprender melhor, a ter uma capacidade cognitiva mais produtiva, tanto em casa, quanto nas terapias, quanto na escola. Isso faz uma grande diferença. Então, assim, para ti que é pai, mãe, que tem um filho com autismo ou não, tenta a higiene do sono. Faz uma semana, 2. Óbvio, gente, não é assim do dia pra noite que as coisas vão mudar. Não é tu fazer uma semana e dizer, não deu certo. As coisas, elas precisam, e cada criança vai ter o seu tempo. Então, algumas em uma semana vão dar resultado, outras vão levar 3, outras vão levar 4. E isso, a gente não pode desistir, né? A gente tem que tentar. Para qualquer criança, independente de ser autista ou não, elas têm o tempo delas de aprender ou de se aperfeiçoar naquilo ali. Então, não desistam, continuem, tentem, façam porque vai dar resultado. Certo, gente? Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já fazem a higiene do sono, se já ouviram falar, se fizerem, se deu resultado também, para outras pessoas lerem aqui os comentários e terem a oportunidade de saber as histórias, né, de ver como é que funciona, se realmente funciona. Quero agradecer mais uma vez pelas pessoas que estão acompanhando o canal, compartilhando, dando like, visualizando os vídeos, levando essa informação para outras pessoas. Eu tô muito feliz com todas as respostas, com todo o carinho que eu tenho recebido, sabendo que eu tô auxiliando alguém, que eu tô levando conteúdo para pessoas que nunca ouviram falar sobre autismo e hoje me mandam, às vezes, direct ou no WhatsApp ou aqui no canal mesmo. Olha, eu nem sabia, hoje eu sei que tem um monte de autista e talvez meu filho vai ter um autista na sala e eu não sabia como chegar perto, eu não sabia de nada. E hoje tem a capacidade, pelo menos, de entender um pouquinho, né? E cada dia mais, porque eu acho que quando tu planta para as pessoas, né, uma mudinha ali de querer saber mais sobre o assunto, isso vai florescendo. E é essa a ideia. A ideia é florescer para as pessoas que o autismo tá aí, que ele não vai embora, né? Os nossos filhos, eles nascem e vão se manter com autismo. O mundo precisa estar preparado para eles. A missão do canal Autismo na Poltrona é essa: melhorar um pouquinho que seja do mundo, né? Levar conteúdo para as pessoas conhecerem, entenderem melhor sobre o autismo e, quem sabe, ter um mundo melhor para o meu filho e para as outras crianças, né? Que a gente tenha pessoas mais empáticas para recebê-los, pessoas que entendam sobre o autismo e que possam aprender também com os nossos filhos muitas coisas, que a gente sabe que eles têm muito a ensinar. Tá certo, gente? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.